Boa tarde a todos. Agora nós vamos fazer a correção de língua portuguesa da página 31, atividade que já foi passada para vocês fazerem em casa. Então nós vamos acompanhar um pouco a correção das questões. Então assim que a gente vai corrigindo, vamos fazer como nós estivéssemos em sala. Vai fazendo lá seu Czinho de vermelho para acompanhar e ver se suas respostas estão certas. E se estiver errada, pode a coisa boa aqui que vocês podem agora pôr um pause para poder corrigir e depois voltar, tá? Mas vamos corrigir as atividades. Então, iniciando aqui com a questão número 1, tá escrito: releia este trecho da notícia. Em nota, o Google informou que não foi notificado da ação e ressaltou que o YouTube é uma plataforma aberta e destinada a adultos, conforme descrito em seus termos de serviço. Se vocês observarem que a gente tem aqui 4 palavras em destaque: informou, foi, ressaltou e é. E que nós estamos estudando verbos. Então, informou é do verbo informar. Ressaltou, do verbo ressaltar, é do verbo ser. Na letra A, está escrito: as palavras em destaque são adjetivos, verbos ou substantivos. Então, as palavras destacadas são verbos. Então, a gente faz o Czinho. Qual palavra destacada indica uma ação no presente? Algo que está acontecendo. Quando a gente diz informou, quer dizer que é algo que já passou. Aquilo que foi também é algo que já passou. Ressaltou também é algo que já aconteceu no passado. Quando eu digo é algo que está acontecendo agora no presente. Então, qual a palavra destacada que indica uma ação no presente? A palavra é. Então, vamos fazer o Czinho onde a gente está corrigindo. Então, a palavra destacada, a ação do presente, é o verbo é. Que palavras indicam a ação que já aconteceu, que está no passado? Então, ficou informou, foi e ressaltou. Vamos colocar um Czinho. Neste quadro, a gente já discutiu, eu já falei um pouquinho sobre ele na atividade anterior, né? Que ele tá aqui destacando, que são os verbos, palavras que podem ser empregados no presente, no passado e no futuro. Que o passado pode ser também chamado de pretérito em algumas perguntas. Que é algo que já aconteceu, presente que acontece e futuro que vai acontecer. Então, a atividade da página seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Número 2. Reescreva as frases passando as formas verbais para o pretérito, para o futuro, de acordo com o exemplo. Então, o exemplo é: hoje navego pela internet. Então, está no presente. Então, a gente vai passar para o pretérito. Pretérito, que é a mesma coisa de passado. Então, se hoje navego na internet, então ontem naveguei pela internet. E para o futuro, a gente vai passar pelo presente para o futuro. Futuro, amanhã navegarei pela internet, que é o futuro. Então, na letra A, deixa eu ver aqui. A, hoje assisto a TV. Então, para o pretérito, que é o passado, vai ficar: ontem assisti a TV. Para o futuro, vai ficar: amanhã assistirei a TV. Na letra B, hoje reduzo meu consumo. Então, no pretérito, no passado, vai ficar: ontem reduzi meu consumo.
para o futuro, amanhã reduzirei meu consumo. Então, o verbo vai mudando de acordo com o seu tempo. E nós estamos acrescentando a palavra hoje, ontem e amanhã. C. Hoje desligo os aparelhos da tomada. Deixa eu chegar um pouquinho aqui na letra C. Se hoje desligo, ontem, algo que já passou, desliguei os aparelhos da tomada. E amanhã? Então, amanhã desligarei os aparelhos da tomada, certo? Qualquer coisa, põe pausa e reveja sua atividade. Então, eu vou colocar um Czinho aqui de correção, que nós já fizemos até agora. A número 3. Leia as frases e indique o tempo das formas verbais de acordo com a legenda. Letra A, para pretérito, que é o passado. Letra B, para ações que acontecem no presente. E letra C, para ações que acontecerão no futuro. Primeira frase. Não comprei a bolsa. Não comprei, o verbo comprei. Quando eu digo comprei, eu estou dizendo algo que está acontecendo agora? Não, estou dizendo algo que já aconteceu. Então, eu já cheguei e não comprei essa bolsa. Então, é do pretérito, letra A, que é a mesma coisa de passado. Próxima frase. Eu seleciono o que vejo na TV. Eu seleciono, estou selecionando agora. Então, é o quê? Uma ação que está acontecendo agora, no presente. Então, é a letra B. Haverá maior fiscalização na internet. O verbo aqui é haverá, que é do verbo haver. Haverá é algo que está acontecendo no presente, no passado? Não. Haverá está me indicando que não aconteceu ainda, vai acontecer. Então, é do futuro, é a letra C. Antes de comprar, pesquisarei a marca. Pesquisarei. Eu já pesquisei? Estou pesquisando? Não, vou pesquisar. Então, é futuro. Não me deixei levar pela propaganda. Não me deixei. Deixei. Algo que já passou, já aconteceu. Então, pretérito ou passado. Letra A. Sempre penso antes de comprar algo. Sempre penso. Então, quer dizer que eu estou pensando algo no presente. Então, é a letra B. As respostas ficaram A, B, C, C, A e B. Se todas as suas questões estão de acordo com a professora, vamos fazer um seguir, o Czinho de certo, e seguir para frente. Concordância verbal. O título da notícia afirma que quem processou o Google foi o MPF, que é o Ministério Público Federal. Portanto, o MPF é o agente da ação. Releia o título da notícia. MPF processa Google por publicidade infantil ilegal no YouTube. Qual é a forma verbal que aparece no título? Qual é a ação? O que está acontecendo aqui? Ele não está processando? O MPF não está processando? Então, a ação não é o processo, não é processar? Então, qual é a forma verbal que aparece no título? É o processa. Vamos fazer o Czinho. Ela está, processa, está no passado, algo que já aconteceu, já processou. Ele está no presente, ele processa agora, ou ele está no futuro, processará. Então, é uma ação do presente, porque ele está processa nesse exato momento. Letra C.
Quem executou a ação indicada por essa forma verbal? Quem está executando? Quem está executando a ação contra o Google? Não é o MPF? Então, não é o Ministério Público Federal? Então, a resposta, quem executa é o MPF, ou o Ministério Público Federal. As respostas aqui estão curtinhas, aí eu quero mais respostas mais completas, tá bom? Número 5. Espera só um momentinho, deixa eu melhorar aqui, tá? A imagem, por favor, tá normal? Agora leia esta frase. O usuário precisa observar a legislação brasileira. Então, lemos a frase. Observamos também que tem uma palavra em destaque. Precisa. Quem precisa observar a legislação brasileira? Quem está precisando? O usuário precisa observar a legislação brasileira. Quem precisa observar a legislação é o usuário. Então, o usuário que precisa observar. Letra B. Qual é a função de o usuário na frase? O usuário é o agente de ação. É ele que está promovendo a ação do que deve ser feito, que precisa, né? Do verbo precisar aqui. Então, quem está promovendo a ação? O usuário. Ele é o agente que faz a ação. Número 6. Leia a mesma frase da atividade anterior com uma pequena modificação. Os usuários precisam observar a legislação brasileira. Eu tinha o usuário, agora foram para os usuários. O que está significando aqui? Que aumentamos a quantidade de pessoas, né, de usuário. Era o usuário, então dá a ideia de um usuário. A partir do momento que aumentou, passaram a ser os usuários. O que mudou no agente de ação da frase? Que ele passou para o plural. Então, deixou de ser singular, que era um, e passou, se foi mais de um, passou para o plural. São os usuários, e modifica também o verbo, que era precisa, passou a ser precisam. Então, passou para o plural. Letra B, o verbo precisar ficou no plural ou no singular? O verbo precisa também no verbo precisar não modificou de acordo com o seu agente? Então, de acordo com quem está executando a ação, não modificou? Então, se ele modificou para concordar com esse agente. Então, ele também passou para o plural. Então, o verbo precisar ficou no plural ou no singular? Ele ficou no plural, porque ele também se modificou. Isso que é uma concordância verbal. Eu preciso concordar com o meu verbo para a frase ficar de acordo. A outra atividade que eu passei para casa foi a continuidade da página 34. Monossílabas tônicas e oxítonas. Monossílaba, relembrando que é uma atividade que também faz relembrar que a gente já estudou, é aquilo que tem uma sílaba. Tônica, essa sílaba significa que ela é forte. E oxítona, né? Leia novamente este trecho da notícia. Ao utilizarem crianças para promover produtos, os responsáveis pelos vídeos estariam infringindo a lei. Copie as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, as palavras retiradas são ao, os, a e lei. Qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Então, todas elas são monossílabas, porque todas têm uma sílaba apenas. Elas não são nem dissílabas
trissílabas e nem polissílabas. Vamos fazer o nosso Czinho, continuar aí a nossa correção. É preciso repensar o consumo. É monossílaba tônica. Ou monossílaba átona. O que é átona? Monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba, quando pronunciada com intensidade. São classificadas em monossílabas tônicas. Quando pronunciadas sem intensidade, são classificadas em átonas. Leia, número 2. Leia esta frase. A luz do computador é forte. É. Das monossílabas em destaque, que destacou luz e é, quais são tônicas? Luz e é. As duas são tônicas. Czinho de certo. Qual monossílaba tônica leva acento? Apenas o é. Aqui a resposta está simples, tá? As palavras luz e é são monossílabas tônicas, mas somente uma delas é acentuada. Isso acontece porque a regra de acentuação das monossílabas tônicas considera a terminação das palavras. Então, isso aqui é importante, ó, pra gente não errar. Deixa eu pegar aqui alguma coisa pra gente marcar. São acentuadas apenas palavras monossílabas tônicas terminadas em as, es e os. Exemplo, lá, paz, pé, mes, dó e sós. Acentue as monossílabas do quadro. Então, eu vou marcar aqui no meu livro, para ficar melhor para vocês verem em casa, as palavras acentuadas. Bem, não tem acento. Pá é acentuada. Mês, pá, acento agudo. Mês, circunflexo. Nós, acento agudo. Dor, não. Só, acento agudo. Chá, acento agudo. 3, acento circunflexo. Luz, sol, traz, acento agudo. Fé, acento agudo. Trem, pó, acento agudo. Mal, não. Que palavras você acentuou? Copias. Então, são essas palavras que a gente marcou aqui em cima que deve ser copiada, certo? Vamos fazer o Czinho aqui. E só. Acho que é só. Daqui a pouco a gente vai ter mais atividades, correções de atividades de matemática.